Estoy triste y mi alma tan cansada. Mi corazón siento desfallecer. Me quedo aquí, espero en silencio que un momento vengas junto a mí. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Así vivir sin tu anhelo, si el corazón no late para ti, mas llegas tú y me llenas de asombro y veo destellos de la eternidad. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. The greatest arena in sport. He's getting the cheer of the games. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Yo fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Diz para a pessoa que está do seu lado, nós estamos correndo juntos para a glória de Deus. Esses são dias que Deus está fazendo grandes coisas no nosso coração, nos chamando, nos condicionando a uma jornada. E o desejo dele é que nós possamos prosseguir para a glória do seu nome. Palavra do Senhor, segundo escreveu Paulo em sua segunda epístola a Timóteo. Capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 13. Esse é o texto da nossa meditação nessa noite. 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Assim diz a Escritura. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus.
e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Vamos orar novamente? Senhor, nós pedimos que, como aquele pai veio ao auxílio de seu filho, o Senhor venha nos auxiliar nessa noite. O Senhor venha nos sustentar, o Senhor venha nos encorajar, o Senhor venha demonstrar o teu amor em nosso favor. E sabemos que isso, além de tantas outras maneiras, pode acontecer à medida que nós voltamos o nosso coração para a tua palavra. E o Senhor fala conosco, e o Senhor ministra a nós. Por isso pedimos, Deus, fale conosco, revele a nós os princípios que estão nessa porção da tua palavra. Não permita que nenhum ruído do mundo exterior venha tirar de nós a bênção de ouvirmos a tua voz. Faz isso para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A palavra graça é uma das palavras mais belas que existe na Bíblia e mais significativas para a vida de qualquer cristão. Porque graça significa favor imerecido, significa a mão de Deus vindo sobre você, auxiliando você, salvando você, transformando você, movendo-se na sua vida, sendo você um pecador, sendo você indigno de que Deus faça isso por ti, sendo você alguém que nada pode oferecer a Deus, para dizer assim, Senhor, faça isso por mim, e eu dou isso aqui em troca para o Senhor. Não temos nada, nada, nada. E Deus então move o seu favor sobre nós. E abre o nosso entendimento de quem é Jesus. E abre o nosso coração. Deposita a fé. A Bíblia diz assim, pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso, a fé não vem de vocês, nem a fé que a gente oferece a Deus vem de nós mesmos. E Deus então nos visita, abre o nosso entendimento sobre Jesus, perdoa os nossos pecados, derrama o seu Espírito Santo sobre nós, nos dá uma nova vida, nos dá uma viva esperança, nos dá promessas futuras. Mas a graça não faz só isso. A graça de Deus é a fonte do nosso fortalecimento. Por isso o apóstolo diz assim, filho meu, vamos lembrar que Paulo aqui já está lá adiante no seu ministério, preso, provavelmente uma das últimas cartas que ele escreveu, consciente que seria martirizado, morto por causa de Jesus. E ele está escrevendo a alguém com quem ele caminhou, em quem ele investiu, a quem ele ensinou, a quem ele inspirou e que agora era um jovem pastor. Timóteo. E nesse ambiente, Paulo diz, você precisa se fortalecer na graça.
Você não pode apenas ser salvo pela graça. É na graça de Deus que você vai se tornar forte diante dos desafios de uma caminhada com Jesus. E será que existem desafios, meus amados? Será que existem barreiras, obstáculos, inimigos, forças que se levantam contra a nossa caminhada com Jesus? Eu te garanto que não existe batalha maior que cada um de nós possamos enfrentar do que na jornada espiritual que nós estamos seguindo. Se você abraça Jesus, se você diz, eu quero caminhar com Ele, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, eu creio no perdão que Ele trouxe sobre mim na cruz do Calvário, e você então o tem como seu guia, como seu mestre, como Senhor da sua vida. Ah, meu querido, os principados e potestades se levantam contra você. O mundo se levanta contra você. Há uma coisa terrível em você mesmo que vem com força contra você, que é a sua natureza caída, que a Bíblia muitas vezes chama de carne. Pessoas começam a se opor a você. Por isso, então, o apóstolo diz, você precisa se fortalecer na graça. E talvez alguém pergunte, mas como a gente faz isso? Em que ambiente, de que maneira a gente pode se fortalecer na graça do Senhor Jesus? E eu acho tremendo, porque logo depois o apóstolo aponta o caminho. Ele diz assim, olha, o que você aprendeu comigo, eu caminhei com você, eu andei nas estradas com você, eu me relacionei com você, eu estive com você em vários momentos da sua vida. O que eu fiz com você, faça com outros. E aqui há um segredo espiritual tremendo. Vida com Jesus não é para ser vivida de modo isolado. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas que investam em nós, ou nós precisamos investir em pessoas. Nós precisamos andar com outros. Se eu ainda não amadureci na fé, se eu ainda não cresci na fé, eu vou me fortalecer como? Me achegando a irmãos e irmãs que possam me ajudar nessa jornada. Como aquele pai socorreu aquele filho, atleta, aparentemente preparado, pego de surpresa por uma lesão. Lá estava o pai amando, cuidando, encorajando, para que ele conseguisse chegar na reta final daquela corrida. Nós precisamos de gente assim na nossa vida. É por isso que aqui nessa igreja nós valorizamos tanto isso, porque todos nós precisamos ser fortalecidos em Deus e não podemos fazer isso sozinhos, temos que ter relacionamentos espirituais. Relacionamentos que visam mais do que apenas a amizade, visam uma caminhada em Jesus uns com os outros. Por isso nós temos grupos de discipulado, a pessoa chega aqui e já começa, entra num grupo, começa pelo menos o crescimento integral, ela sai de lá, a gente fala, vai para um grupo de Life on Life, vai para uma candeia, vai se reunir com outros cristãos numa casa, orar, abrir o coração. Às vezes, um rápido encontro, como sentar à mesa após o culto e conversar de modo edificante uns com os outros, como isso nos fortalece. Paulo diz assim, faça isso, Timóteo. Fortalece sua vida, enche a sua vida com a graça e faz aquilo que eu fiz com você, faça com outros, para que eles experimentem isso e façam também com outros e outros. A vida com Jesus não foi projetada para ser uma carreira solo. A vida com Jesus é uma caminhada conjunta, em que nós apoiamos uns aos outros. E vamos dizer que você é um pouco mais maduro, já tem caminhado com Jesus há mais tempo. E aí você agora vai investir na vida de outro. O que acontece com você? Você também cresce. Continua crescendo. O próprio apóstolo diz assim, Timóteo, olha para o meu sofrimento, suporta comigo os sofrimentos. Paulo, a essa altura, era um homem tão maduro, tão preparado, mas ele diz, anda comigo. Suporte comigo. Eu também preciso ser fortalecido. E aí o apóstolo faz uma coisa tremenda ao dizer, fortalece a sua vida na graça de Deus, fortalece a sua vida na graça de Deus e suporta comigo os sofrimentos.
ele usa 3 figuras, 3 imagens, para colocar no coração de Timóteo uma percepção espiritual. E a primeira imagem que ele usa é de um soldado. Um soldado que se compromete com a sua missão. Se nós queremos ser fortificados e viver nesse mundo para Deus, diante de todos os inimigos que temos, diante de tudo que se levanta num relacionamento íntimo com Deus, nós precisamos ter o compromisso de um soldado. Precisamos estar comprometidos com o reino de Deus e com as coisas de Deus. E nesse sentido, às vezes nós enfraquecemos os braços e esquecemos do compromisso que nós temos. Domingo passado, eu falei aqui, gente, vocês oram por mim, eu acho que o povo orou. Eu acho que o povo orou por mim. Eu estou retomando a atividade física amanhã. Vocês lembram que eu falei? Eu até falei o nome do personal trainer. Alguém lembra? Vocês gravaram, né? Interessante. Estou indo lá no Casa Grande amanhã. E eu disse para vocês assim, vai ser dureza. Vai ser difícil. E foi. Aí eu fui o segundo dia, eu disse, vai ser mais difícil. E foi. E eu disse, mas no terceiro dia começa a melhorar um pouquinho. Glória a Deus, começou a melhorar um pouquinho. Ninguém diz amém, gente. Vocês não estão torcendo por mim, não? Agora, eu tenho lá em casa, um saco de pancadas. Lá em casa tem espaço para correr. Lá em casa tem cordinha para pular. Não é? Para que ir no Casa Grande? Para que ir lá, rapaz? Para que gastar dinheiro? Para que o investimento? E aí a gente descobre 2 coisas. Tem que ir lá sim. Sabe por quê? No meu caso, talvez você seja uma pessoa muito mais disciplinada do que eu. Primeiro, porque eu preciso de encorajamento. Primeiro dia de aula. Vamos lá! 200 pulinhos da cordinha. Os 50 eu estava assim, Senhor, falta 150. Vamos lá, rapaz! Força! Ai, pula. Não, para. Não, então toma um fôlego. Vai lá, toma um fôlego. Pode tomar uma aguinha também? Vai, toma sua água e volta. Você volta. Não, agora nós vamos para a luva. Não, agora eu gosto mais, vai ser melhor. Nós vamos marcar aqui 2 minutos. 2 minutinhos, gente. 2 minutos, você bater na luva, eu vou mandar você batendo, jab, direto e tal. Aí depois você descansa um pouquinho. 30 segundos eu estou quase morto. Isso é o primeiro dia de aula, gente. Não é também que eu sou ruim de jeito, não. Eu estou lá. Levanta essa guarda. Vamos. 1 minuto. Falta só 1 minuto. Vamos, pastor. O povo só me chama de pastor em academia. Não sei o que acontece. Aí eu comecei a orar assim no meio da luva, que eu vi que eu não dava conta. Eu vi que não ia dar conta. Eu falei assim, Senhor, é para a tua glória, Senhor. Dá força, Senhor. É para a tua glória. Gostei, você animou. Vamos lá. Eu não tenho isso no saco de pancada sozinho lá em casa. Acho que eu vou gravar o Casa Grande, pôr um sonzinho lá, para economizar um dinheiro. Não vai funcionar também, não é, pessoal? Não vai funcionar também. Eu preciso de encorajamento. Agora tem uma coisa. Qualquer um de nós, se a gente quer crescer na fé, se a gente quer ser fortalecido na graça, se a gente quer que as coisas mudem ao nosso redor, nós temos que nos comprometer com Deus. Porque se amanhã eu parar de ir, acabou. O que eu ganhei numa semana? Teve uma vez que num upgrade alguém falou assim para mim, que tem crente enjoado, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uns crentes enjoados demais. Aí o irmão chegou para mim com aquela cara crítica e falou assim, por que devocionais 21 dias? Aí eu falei assim, eu te respondo. Primeiro eu queria que você me respondesse o seguinte, há quantos dias você já faz devocional? Não, essa é uma área que eu preciso melhorar. E
Eu não tenho feito, não. Falei assim, então depois que você fizer 21 dias, você volta que eu te respondo. Nunca voltou. Poderia ser 21, 40, 50, 200. O que você precisa é fazer. Tem gente que fica assim, porque eu acho que oração... Aí começa com a teologia dele de oração. Eu acho que o povo ora errado, eu acho que o povo não sei o quê, eu acho que o povo pede demais, eu acho que o povo reclama demais, eu acho que... Olha, para você falar de quem ora, você tem que ser uma pessoa de oração. Você está entendendo? Nós não nos comprometemos e ainda criticamos quem se compromete. Está errado? E ainda queremos estar fortalecidos. E ainda queremos que a graça nos impulsione. E ainda perguntamos por que estamos frios, por que estamos abatidos, por que estamos enfraquecidos. Paulo diz assim, seja como um soldado. Um soldado tem uma missão, um soldado tem uma obrigação com a pátria dele, e ele se compromete com a vida. Então, se você, Timóteo, quer se fortalecer na graça, você tem que ter compromisso com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com as pessoas de Deus. O que é importante para você, você se compromete. O que é importante para você, você gasta dinheiro. O que é importante para você, você mexe na sua agenda e faz. Então, se o reino de Deus é importante para você, você precisa tirar tempo com Deus, com as coisas de Deus e para a glória de Deus. Então, ao invés de ficar, por quê? Porque enjoeira de crente velho, geralmente é crente velho que é assim. Os caras que passaram da minha idade de crentez, para de reclamar, para de questionar. Depois, se você fizer 21 dias, a gente repensa, vamos fazer 60 para você. Você precisa muito mais do que 21 dias de devocional. Isso é só um impulso. Isso é a vozinha do Espírito Santo dizendo assim, vai! Vai! Então vamos. Preciso das pessoas. Não dá para ser sozinho. Vamos para a candeia. Vamos para o discipulado. Vamos investir no que é importante para o fortalecimento da nossa fé. Compromisso como de um soldado que tem uma missão. Mas o apóstolo usa uma segunda figura, que é justamente a figura do atleta. E quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei na hora do Tiago Pereira. Vocês sabem quem é ele? Nadador, cara assim fantástico, é o maior medalhista de todos em Pan-Americano. Não é uma pessoa qualquer. Mas quando ele ia quebrar o recorde para se tornar o maior medalhista em Pan-Americanos, ele foi para a prova com confiança, com determinação, nadou, chegou em primeiro lugar. Só que foi desclassificado. E perdeu aquela medalha. Você sabe por quê? Porque existe uma regra, entre outras, na natação, que quando o indivíduo vai dar a volta na piscina, ele está chegando na beirada da piscina, e aí ele vai fazer a volta para continuar o nado, a prova, ele tem que tocar as duas mãos ao mesmo tempo na parede. E o que o Tiago Pereira fez? Tocou uma e depois a outra, muito rapidamente. Tinha um juiz lá, de olho biônico, o cara acho que enxerga, entendeu? Se um mosquito voar aí no meio de vocês, ela está ali. Né? Viu e falou assim, errou. E aí o que aconteceu? Desclassificado. Paulo diz assim, seja como um atleta que respeita as regras, que não é desclassificado, que não perde porque quebrou um princípio. E aqui vem outra coisa tremenda para nós. Eu tenho que ter o compromisso de um soldado, mas eu preciso ter como cristão a disciplina de um atleta.
a disciplina de um atleta. E essa disciplina tem a ver com o exercício da minha vida cristã. Precisamos da palavra, precisamos da oração, precisamos da comunhão com os irmãos, precisamos de tudo aquilo que nos fortaleça, mas não adianta nos cercarmos destas coisas e acharmos que podemos quebrar princípios o tempo inteiro. Que eu posso deixar de lado aquilo que Deus estabelece como princípio para a minha vida. Tem que haver da nossa parte, além do compromisso, um apego à disciplina. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos no passado muitos e muitos cristãos que falaram sobre a necessidade da disciplina espiritual, sobre a necessidade de engajamento naquilo que alimenta a graça de Deus em nós. Por exemplo, você está aqui essa noite. Vamos dizer que você veio com seu coração aberto, sincero diante de Deus. E você está aqui desejoso que Deus fale com você. E quando você está cantando, você não está apenas entoando sons. Há algo no seu coração de gratidão, de exaltação a Deus. O que vai acontecer quando você sair daqui? Você sairá daqui renovado. Você sairá daqui com uma porção da graça que vai motivar espiritualmente o seu coração. Você sairá daqui, se essa é a sua atitude ao cultuar a Deus, você sairá daqui abençoado pela graça, fortalecido pela graça. Mas você poderia estar em casa, vendo um jogo, vendo a Operação Lava Jato, porque se você for assistir jornal, só tem a Operação Lava Jato, 24 horas por dia. Né? Fulano foi preso, Beltrano foi solto, tantos bilhões, e papapá. Você poderia estar simplesmente descansando, e algo de Deus para você estaria perdendo. Eu me lembro, quando adolescente, que às vezes quando a gente é adolescente, a gente tem uma resistência para a igreja. Né? Se é para ir no cinema, passou dor de cabeça, passou ruinzeira no corpo, vamos embora! Na igreja, às vezes tem uma resistência, e eu lembro, às vezes, quando eu ouvia, porque apesar das minhas resistências, eu era crente, eu amava Jesus desde aquela época. Então, de repente, alguém dizia assim, você perdeu um culto abençoado domingo. Aquilo doía. Mas a gente não pode sobreviver espiritualmente só de um culto por semana, gente. Você não come uma vez no domingo e só volta a comer domingo que vem. Então você precisa ter uma disciplina espiritual. E aí você precisa pensar quais as regras que, como um atleta de Deus que se fortalece na graça, eu não posso quebrar. Porque se eu quebrá-las, haverá reprovação, haverá perda, haverá desonra para mim. Então seja como um soldado, comprometido, disciplinado como um atleta. Mas há uma terceira e última figura aqui. Paulo diz assim, olha Timóteo, você tem que se fortificar na graça, conecte com pessoas o seu coração, a sua vida, invista em pessoas como eu investi em você, seja como um soldado, seja como um atleta, mas seja também como um lavrador. Seja como um lavrador. E ele diz, e se você for como um lavrador, quem tem que colher os primeiros frutos é você. Você é digno dos primeiros frutos. Gente, há tanta coisa que a Bíblia fala sobre o lavrador, sobre a semente, sobre a semeadura. Por exemplo, a Bíblia fala uma coisa muito óbvia, mas que de vez em quando a gente se engana. A Bíblia diz assim lá em Gálatas, meus irmãos, não se enganem. Aquilo que o homem semear também vai o quê? Ceifar ou colher. Semente boa da planta boa, semente ruim da coisa ruim. Seja como um lavrador, lance sementes,
lance sementes e espere que elas frutifiquem. Seja um lavrador na sua vida, Timóteo. Você deve se fortalecer na graça, lançando as sementes do reino. E a gente faz isso abençoando pessoas. A gente faz isso investindo a nossa vida nas coisas de Deus. A gente faz isso para nós pais que hoje estamos sendo homenageados quando nós plantamos no coração dos nossos filhos o reino de Deus. Nós fazemos isso quando nós investimos e somos fiéis nos nossos dízimos e ofertas. Nós fazemos isso quando nós temos palavras que edificam ao invés de palavras que destroem. Boa semente. E aí há uma coisa que o lavrador precisa ter. Todo lavrador precisa ter esperança. O lavrador é um indivíduo que ele vê a terra remexida. Vai lá, né? Tira o mato, revolve a terra, coloca o adubo e lança a semente. E durante um tempo, o que ele vê? Terra revolvida. Terra mexida. Mas há uma convicção no coração dele, daqui uns dias o broto vai aparecer. E aí quando o broto aparece, há uma outra esperança. A lavoura vai crescer. E aí então vem outra esperança quando a lavoura cresce. Agora ela vai frutificar. Na vida cristã, nós temos que ser semeadores. Nós temos que lançar a boa semente. Nós temos que ser como soldado, comprometidos. Nós temos que ser como atleta, disciplinados. Mas nós temos que, como lavrador, ter a esperança da colheita. E eu vou dizer uma coisa para você. Plantar, principalmente nos tempos bíblicos, não era uma coisa fácil, não. Não tinha lá um big trator com ar-condicionado, direção hidráulica, sistema GPS de localização, não existia nada disso. Existia uma coisa que alguns aqui chegaram a experimentar: enxada. E era pior do que você já usou, meu irmão, se você já usou. Porque na maioria das vezes era uma enxada feita de pedra. E aí lá no Salmo 126 a Bíblia diz assim: os que com lágrimas semeiam, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Precisamos lançar semente. E às vezes preparar a terra é árduo, é difícil. Manter a esperança enquanto o broto não nasce, às vezes como é duro. Olhar para o céu e perguntar: vai vir chuva para regar a semente que está na terra? Mas como nós plantamos para Deus e para a glória de Deus, e fazemos isso lá no trabalho, lá em casa, nos nossos relacionamentos, na nossa vida como um todo, nós podemos crer que a chuva virá, a semente irá brotar e o fruto irá romper. Meu amado, minha amada, nós estamos num mês que a gente está parando para pensar nessas coisas. O que nós estamos fazendo aqui é nos desafiando uns aos outros. É dizendo assim: vamos rever o nosso compromisso. Nós somos soldados e há apenas um general. E nós precisamos estar comprometidos com a missão que nos foi dada, de viver nesse mundo glorificando a Ele, exaltando o nome dEle. Temos que ter compromisso com essa missão. Pastor, mas eu ando tão desanimado, eu ando tão desencorajado. Fortifica-te na graça.
Fortifica-te na graça, junta com outras pessoas. Junta as forças na sua casa também. E busque a graça de Deus. A graça que salva é a graça que fortalece, é a graça que impulsiona. Então faça isso e tenha o compromisso de um soldado. Tenha a disciplina de um atleta. Ah, pastor, por que eu tenho que fazer isso diariamente? Porque sem disciplina espiritual não há crescimento espiritual. Pegue amanhã, cadê a apostila das devocionais? O que você vai fazer amanhã? Preste atenção. Eu não conheço sua agenda, não sei como é que é seu dia, mas você tem que separar um horário. Você tem que separar um horário. Separe um horário. Você abriu aqui, dia 1. Dia 1. O que você vai fazer primeiro? Vamos ver se alguém acerta. Hã? Não, tem uma coisa antes. Orar. Você vai orar. Você precisa de uma coisa quando você vai ler a Bíblia. Lembra lá do Casa Grande? Vai! Você precisa que o Espírito Santo te ilumine. O Espírito Santo abre o seu entendimento. O Espírito Santo te impulsiona. Então você tem que orar, Senhor, eu vou abrir a tua palavra. Abre o meu entendimento, abre o meu coração. Fala comigo. Depois de orar, está escrito assim, ó, leia. Leia. Aí no dia 1 está assim, ó. Êxodo 33, 18 a 23. Vai lá para a Bíblia. Não vai ler isso aqui primeiro, não. Leia a Bíblia. Ouça Deus falar com você através da Bíblia. Não entendeu nada? Lê de novo. Lê de novo. Aí depois você vai ler esse comentário. E você vai se perguntar, o que Deus está querendo me dizer nesse dia? Qual é a porção que Ele está derramando sobre a minha vida nesse dia? O que Ele está me desafiando? O que Ele está querendo de mim na sua palavra? E você vai terminar fazendo o quê? Você começou como? Orando. Você vai terminar? Orando. Senhor, o Senhor me disse isso aqui na tua palavra hoje. Me ajuda. Eu não consigo viver isso aqui se o Senhor não me capacitar. Tem misericórdia de mim. Agora imagine, você tira todo dia um tempo para se relacionar com Deus. Compromisso e disciplina. E aí você se encontra durante a semana com um grupo de irmãos e compartilha o que Deus está fazendo, o que Deus está falando com você, o que Deus está movendo em você. E eles vão te fortalecer, eles vão te ajudar. E aí você chega aqui domingo. Como é que vai estar o seu coração? Cheio da graça. E aí quando soar o primeiro acorde do louvor, você vai estar com o seu coração cheio de gratidão. E você vai sair daqui dizendo, que bênção, como Deus me alimentou novamente. E aí você vai para a segunda semana e para a terceira semana. E quando acabar os 21 dias, o que você vai fazer? Você aprendeu. Você vai continuar. Amém? E o que Deus está dizendo para você? Então lance a semente. Lance a semente pela fé. Vá para a minha palavra pela fé. Dobre o joelho pela fé. Me busque pela fé. Lance a semente. Porque eu vou frutificá-la. Eu vou fazer com que ela dê frutos na sua vida e no seu coração. Por fim, meus amados, ninguém é salvo pela disciplina, pelo desempenho. Ninguém é salvo porque lançou boas sementes e agora está colhendo o que plantou. Ninguém é salvo porque se comprometeu com Deus antes de Deus se comprometer com ele. Deus te alcançou pela graça. Você não tinha compromisso nenhum com ele. Deus te alcançou pela graça. Você não tinha disciplina, nada para oferecer para ele. Não havia desempenho da sua parte diante dele. Deus te alcançou pela graça.
e você não discernia o que é lançar boas sementes espirituais. Mas agora, pela mesma graça, Ele te chama, seja como um soldado. Não é para ser salvo, é para ser forte. Entenda a diferença. É para ser forte num mundo que desafia você todos os dias. Para ser forte, comprometa-se. Para ser forte, tenha disciplina espiritual. Para ser forte, lance sementes do reino na sua vida e Deus honrará a sua caminhada, porque a graça salvadora Ele já tem plantado no seu coração. Queria que você curvar a sua cabeça. Que compromissos você precisa fazer com o Senhor nessa noite? Não é comigo, não é com essa igreja. Diante de Deus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Seja como um soldado. Seja como um atleta. Seja como um lavrador.